Boa noite, igreja, graça e paz. Aproveite esse momento para acalmar o seu coração. Que você possa prender a sua atenção a tudo que você já ouviu e viu e fez aqui nessa noite. E que o Senhor Jesus continue falando ao seu coração através desse humilde pregador que está aqui somente pela graça do Senhor. Que você esteja atento a esse movimento espiritual que nós estamos vivendo nessa noite. E que ao sairmos daqui, de fato, possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Aqueles que ouvem a palavra, mas também aqueles que praticam a palavra. Que assim seja, em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho dessa noite, dentro do tema do discipulado. Nós iniciamos o nosso trimestre de discipulado aqui na CIB, agora o mês de abril, maio e junho, nós vamos estar falando sobre discipulado. E o texto que nós vamos ler hoje é um texto que, por muitas vezes, eu pulei na Bíblia. É um texto que ele não é muito atrativo, principalmente para os nossos tempos. É um texto bíblico que a gente, quando a gente passa por ele, a gente não, vamos passar para o próximo capítulo, que é mais agradável. É um texto que, meditando ele durante toda essa semana, e principalmente hoje, na parte da tarde, e eu me questionei ao Senhor, Senhor, essa palavra é uma palavra muito dura, porque está cortando o meu coração, a minha alma. Mas é um texto extremamente necessário para o nosso tempo, para a nossa igreja, para a nossa caminhada de vida cristã. Porque nós não podemos escolher a palavra que é mais agradável aos nossos ouvidos. A Bíblia, ela é palavra de Deus, amém, irmãos? E por ser palavra de Deus, ela é completa, ela é plena para a minha vida e para a sua vida. Então nós não podemos, igual nós fazemos no restaurante, escolher o que queremos ouvir, o que queremos cantar, ou o que queremos, a palavra que queremos, né, para o nosso coração naquele tempo, naquele momento. E Deus, em sua infinita bondade, graça e misericórdia, nos usa como servos do Senhor, aqueles que sobem aqui na frente. Não sei vocês, meus irmãos, Roberta, pastor Leandro, pastor Rogério e também pastor Billy, mas eu subo aqui tremendo. É o temor que nós temos de abrir a santa, poderosa palavra de Deus, que nos últimos dias tem sido confrontada, tem sido ridicularizada, e muitas das vezes tirada da própria igreja. Mas hoje é um texto muito profundo, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto, em tudo que vai ser falado aqui, e hoje, de fato, eu vou seguir meu esboço completo, porque eu escrevi, e muitas das vezes na correria aqui, às vezes a gente passa algo que a gente mesmo escreveu no nosso esboço. Então, algumas vezes eu vou ler o que eu escrevi, que tudo isso seja para edificação minha e sua, para que Jesus seja glorificado essa noite. E nós vamos abrir o texto. Lucas capítulo 14. E geralmente nós pulamos esse texto porque nós lemos muito Lucas capítulo 15, as parábolas, né, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Mas no final do capítulo 14, há um texto muito interessante. Lucas capítulo 14, a partir do verso 25. Lucas 14, 25. E aqui na minha Bíblia, o título está dizendo o preço do discipulado. É mais ou menos o tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem dessa noite é o custo do discipulado. Guarde muito bem essa palavra, custo. Nós vamos falar muito essa noite, essa palavra. E o texto vai dizer assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos,
seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão de você, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair para a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro ele não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que palavra, que texto. O próprio Cristo falando, o próprio Jesus falando. E aí a gente falando um pouquinho sobre discipulado, o custo do discipulado, mas eu gostaria de falar com vocês inicialmente sobre o que é custo, o que é preço. Todos nós, quando vamos tomar uma decisão, nós precisamos calcular o custo que aquela decisão vai precisar acontecer. Você, quando vai fazer uma viagem, por exemplo, você vai calcular o custo daquela viagem, se você tem condições de arcar com aquela despesa. E quanto mais a viagem, mais longe e mais duradoura, o custo é maior. E aí você vai analisar, você que é casado, vai analisar ali as finanças com a sua esposa, com o seu esposo, e vocês vão ver se realmente vale a pena, se vai dar para poder fazer aquela viagem. Uma reforma na casa. Quando nós vamos fazer uma reforma na nossa casa, nós primeiro precisamos fazer o custo daquela reforma. Então, todas as nossas decisões, elas precisam ser baseadas numa análise profunda do custo que aquilo vai acontecer. Você quer fazer uma faculdade, você precisa analisar o custo de fazer uma faculdade. Não é só dinheiro, você precisa também ter tempo para fazer uma faculdade. Se você vai fazer uma faculdade à distância ou presencial, tudo isso você precisa colocar aí na sua conta, no seu cálculo. Leandro, quando vai fazer a sua aplicação lá, a instalação, precisa fazer um cálculo, precisa lá analisar antes, vai um engenheiro primeiro, analisa o tamanho, você vai dar quantas placas, tudo isso gera um custo. Escolher a escola do seu filho gera um custo. Ou seja, todas as nossas decisões aqui na Terra, elas vão gerar um custo. Elas precisam ser analisadas, elas precisam ser calculadas. Porque muitas das vezes nós tomamos algumas decisões e depois nós nos arrependemos, porque nós não calculamos o custo daquela decisão. E uma vez que nós fazemos algo e sem calcular, e sem pensar, sem analisar antes, e depois não tem como mais voltar atrás. Um construtor, quando vai construir uma casa, ele precisa calcular todo o material que ele vai usar, porque se ele errar no cálculo, vai dar problema depois. Tudo precisa ser analisado. Isso na dimensão material. Na nossa vida espiritual, também nós temos esse custo. Por exemplo, você se responsabiliza a ler a Bíblia durante um ano. Você precisa fazer um cálculo.
Como que eu vou fazer isso? Qual o horário que eu vou fazer isso? Eu preciso estudar a Bíblia na parte da manhã, eu tenho tanto tempo para fazer isso. Eu, por exemplo, me comprometo a orar, a fazer uma campanha de oração. Isso vai te gerar um custo, seu tempo. Então, na esfera espiritual também nós tomamos decisões que vão nos custar. Nossas decisões espirituais, elas influenciam também o nosso futuro, assim como as nossas decisões pessoais. Se você quer melhorar o seu cargo na empresa, você precisa o quê? Estudar, você precisa se capacitar, e você vai precisar colocar isso na ponta do lápis, e ver quanto é o custo para isso. E essa decisão vai influenciar no seu futuro. Então, os pais que decidem orar pelos seus filhos, que decidem trazer os seus filhos, mesmo na marra, para a igreja, isso gera um custo, não só hoje, mas espiritualmente no futuro do seu filho. O meu filho já é adolescente, ele decide o que ele quer para a vida dele. É uma decisão que você está tomando agora, que pode gerar no futuro consequências. Então você precisa parar e analisar o custo dessa sua decisão. E aí, voltando para o tema, o custo do discipulado. Mas antes da gente entender e continuar a conversar um pouquinho sobre isso, nós precisamos entender o que é discipulado. Nós entendemos aqui o que é o custo. Nós precisamos calcular a nossa rota, precisamos analisar se realmente vale a pena ir por aquele caminho. Discipulado, o que é discipulado? Nós tivemos aqui umas 2 quartas-feiras atrás, o Tiago Lino falando sobre o que é discipulado. E ele falou muito bem, a palavra discipulado, ela está relacionada a aprendiz, aquele que aprende, aquele que segue alguém. E nós sabemos muito bem a quem nós seguimos, amém, irmãos? Nós seguimos a Jesus, o nosso mestre, nosso Senhor e Salvador. Mas nós precisamos entender que o discipulado, a Bíblia vai tratar ele de 2 maneiras, de 2 sentidos. Discipulado como o ato de seguir a Jesus, e o discipulado como o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Então, quando nós falamos de discipulado na igreja, nós precisamos entender que nós precisamos seguir a Jesus. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas ensinando outras pessoas a seguirem a Jesus, sem elas mesmas seguirem o próprio Cristo. É confuso. Isso gera um problema espiritual na vida das pessoas. E nós temos lá o texto muito conhecido, eu pedi Kézia para colocar, Mateus 28:19. O texto vai dizer o quê? Ide por todo o mundo e o quê? E fazei o quê? De todas as nações. É um mandamento. Ide por todas as nações. Mas quando Jesus está falando isso para seus discípulos, ele está falando isso para aqueles que andaram com ele durante 3 anos. Esses discípulos ao qual Jesus está aqui direcionando, foram aqueles homens que viveram com Jesus durante 3 anos, que foram aprendizes do Mestre. Então, o que eu queria falar com você essa noite é o custo do discipulado no sentido do ato de seguir a Jesus, não de ensinar outras pessoas a seguirem Jesus. Porque um vai pressupor o outro. Porque uma vez que eu entendo que eu sou discípulo de Jesus, e eu calculei, eu vou viver esse custo do discipulado, aí sim eu vou discipular outras pessoas. E aí sim, eu vou com a autoridade do nome de Jesus ensinar outras pessoas a seguirem Jesus. Porque 2 cegos, irmãos, eles vão para o precipício. Então você precisa saber quem você é em Cristo Jesus, para que você possa ter autoridade e você ter credibilidade para ensinar outras pessoas a seguirem Jesus. Existem muitas pessoas que não são discípulos, mas querem discipular, querem ensinar. E aí não vai dar certo. O professor, para ele ensinar, primeiro ele precisa o quê, Roberta? Estudar. Ele precisa o quê? Se capacitar. É o sentido natural das coisas.
Não tem como fazer ao contrário. Então, o discipulado na Bíblia, ele vai ter esses dois sentidos. Aquele que segue a Jesus e aquele que ensina a seguir Jesus. Ambos, os atos, eles vão gerar custos. Tanto para aquele que segue a Jesus, nós vamos falar essa noite, tanto para aquele também que ensina. E hoje eu tive um custo hoje, para ensinar, para estar aqui pregando a vocês. Eu fiquei a tarde toda estudando um texto. E durante toda a semana me preparei para esse texto, para esse momento. É o custo que foi calculado. Nós tivemos um chamado ministerial, um chamado pastoral para pregar o Evangelho. E nós colocamos isso também no custo, no meu tempo. Eu poderia estar dormindo, eu poderia estar vendo o jogo do Flamengo, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estava pagando o preço do chamado que Deus me chamou. Isso também gera custo para mim. Mas vamos ao texto. O texto é muito lindo, apesar de ser muito duro. O ato de seguir a Jesus pressupõe um custo, um preço. Toda decisão pressupõe um custo, ou seja, todas as nossas decisões vão nos custar algo. Que seja agora ou que seja depois, vai te custar algo, todas as nossas decisões. A pergunta eu gostaria que você prestasse atenção nessa pergunta. Qual é o custo do discipulado? Se nós estamos falando aqui sobre o custo do discipulado, eu te pergunto, qual é o custo do discipulado? Nós vamos falar 3 critérios, 3 demandas ou termos que ajudam a entender qual é esse custo do discipulado. Como um ato de seguir a Jesus. Repito, não no ato de ensinar as pessoas a seguirem. Nós precisamos focar primeiro em ser discípulos, de seguir o Mestre, de seguir a Jesus. Que automaticamente nós vamos ensinar. E aqui são 3 critérios, demandas, que nós vamos aprender. Em primeiro lugar, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego, que está no texto. Nós vamos aprender isso hoje, com muita calma, com muita sabedoria, para que possamos colocar em prática. A falta de um desses critérios ou demandas vai desqualificar o discipulado como um ato de seguir a Jesus. Vou repetir quais são os 3 critérios. Um tipo de amor, um tipo de sofrimento, um tipo de desapego. Se eu não tenho essas 3 características, esses 3 critérios, eu estou desqualificado a ser um discípulo de Jesus. Eu não posso ser um discípulo de Jesus. E você vai abrir, não feche a sua Bíblia. E eu vou te provar isso no texto. Versos 26, 27 e 30. Olha na sua Bíblia aí. Os 3 versículos vão terminar da mesma forma. Não pode ser meu discípulo. Bota o 26, Kézia. Olha o 26, como ele vai terminar. Não pode ser o meu discípulo. Verso 27. Não pode ser o meu quê? E verso 33. Mesma coisa. Não pode ser o meu discípulo. Se você não vive um certo tipo de amor, se você não vive um certo tipo de sofrimento, e não vive um certo tipo de desapego, você está desqualificado a ser um discípulo de Jesus, de seguir a Jesus. O próprio Jesus deixa bem claro os custos para aqueles que querem ser seus discípulos. E antes da gente entrar nesses 3 pontos, é muito importante, irmãos, em qualquer texto bíblico, a gente entender o contexto que está sendo falado e para quem Jesus está se direcionando. E aqui nós podemos entender que o autor aqui do Evangelho, Lucas, ele constrói um ambiente para essa argumentação de Cristo. No versículo 25 vai dizer assim, uma grande multidão ia acompanhando. Uma grande multidão estava acompanhando Jesus. A multidão aqui, nesse texto, representa, irmãos, um cristianismo de anônimos.
Preste atenção no que eu vou falar aqui. Essa multidão aqui no texto, quando ele inicia o texto, uma grande multidão ia acompanhando a Jesus. Essa multidão representa um cristianismo anônimo. Representa um cristianismo sem compromisso. Um cristianismo genérico, sem custo com o discipulado, sem consciência do custo, seguindo por seguir, mas não se envolvendo com o Cristo. Nós temos muitos textos que dizem que multidões seguiam Jesus. Para quê? Para verem os sinais, as maravilhas que o Cristo fazia. Então essa multidão, ela está aqui como cristãos anônimos, sem rosto, sem nome, sem identidade. Está no meio da multidão. E no meio da multidão, ninguém quer ser visto. Ninguém quer ser reconhecido. Eu estou no meio da multidão, porque a multidão não tem rosto, ela não tem nome, não tem identidade, ela não tem posição. Ela é multidão. Ela não se envolve, ela não está presente. Ela se movimenta de acordo com as suas necessidades. O movimento está lá, eu vou para lá. O movimento veio para cá, agora eu vou aqui. É multidão. Ela não se posiciona. Ela é levada de um lado para o outro. Jesus estava preocupado com essa multidão que o seguia, mas que não se posicionava, de fato, como discípulos de Jesus. Em muitos textos nós observamos Jesus, mesmo em meio à multidão, Jesus falava aos seus discípulos. No Sermão do Monte, Jesus chegou aos seus discípulos e falou. Mas aqui nós observamos, o texto vai dizer isso, não feche sua Bíblia. Jesus, voltando-se para ela, disse, para ela quem? Para a multidão. Jesus está direcionando a sua palavra para aquela multidão. Versículo 25. Jesus está interessado por comprometimento e não por números. Jesus não está preocupado com multidão, irmãos. Jesus está preocupado com os comprometidos. Ele quer um povo comprometido com ele quer discípulos. Ele não quer pessoas apenas o acompanhando por acompanhar. Porque se ele quisesse multidões, ele continuaria falando, fazendo seus milagres, e aqui, olha, espalhem para todo mundo o que eu faço. Ele não daria um discurso tão duro como esse aqui. Ele está interessado no seu coração, no meu coração, comprometido com o reino, com a mensagem do Evangelho que ele deixou para mim e para você. Ele não está preocupado com números. Ele está preocupado com o comprometimento, irmãos. A multidão é um ambiente perfeito para o descomprometido. Porque na multidão, eu vou lá, eu participo e vou embora, não me envolvo. Porque é um ambiente confortável, perfeito para aquele que não quer prestar contas. É multidão. Eu venho lá, eu escuto e depois eu vou embora. Eu não me envolvo. Viver no meio da multidão é confortável demais. Você não precisa prestar contas para ninguém da sua vida espiritual. Eu pequei, não quero. Eu ando em pecado, está tudo certo, a vida é minha, ninguém se mete, porque eu estou no meio da multidão. Tudo que eu faço é responsabilidade minha. Eu não tenho compromisso com a igreja local. Eu vou lá uma vez por mês, domingo, entrego meu dízimo via Pix agora, não preciso nem ir lá entregar. Estudar a Bíblia na EBD, de vez em quando eu apareço. Porque a multidão, ela não está preocupada em estar comprometida. Ela está preocupada se ela está no hall de membros. Não, eu estou lá, eu sou da igreja, eu sou da CIB, eu sou de tal lugar. Mas quando a gente fala assim, vamos fazer alguma coisa, ela não aparece, porque ela está no meio da multidão. Ela não quer comprometimento. Mas Jesus, ele busca os comprometidos.
Aqueles que querem realmente sair desse anonimato, sair dessa fumaça nebulosa, dessa escuridão. Ele quer trazer você para frente, para que você apareça como discípulo dele. É por isso que ele pagou o preço, para que eu e você agora sejamos luz. Vocês são luz, não serão, vocês são. Ele mesmo falou no Sermão do Monte. Então a multidão é um ambiente perfeito para o descompromissado. A multidão é um ambiente confortável, não precisa prestar contas. E Jesus não quer o seu conforto, irmão. Jesus não quer o seu conforto, não quer que você viva no meio da multidão, que você seja apenas mais um no número, no hall de membros. Nós temos 200, 300, 5 mil membros, uma multidão enorme. Não. Jesus ele não quer o seu conforto, ele quer que você trabalhe para ele, junto com ele, para a ministração do Evangelho. A multidão ela vai gerar em você o conforto, mas o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele vai gerar o desconforto. Quantas vezes eu saí aqui, irmãos, do nosso estudo teológico, extremamente revoltado, desconfortado. Eu passei, às vezes, noites em claro, pensando nas aulas que nós tivemos aqui. E falava assim, não é possível, que evangelho é esse que eu estudava? E porque nós éramos confrontados. E muitas das vezes hoje, nós temos ministrações, pregações, que são um acalento para a alma, para o ego daqueles que estão sentados. Não se fala mais em custo, não se fala mais em morte, não se fala mais em pecado, não se fala mais em evangelho. Se fala, você vai ser vitorioso, você vai vencer, você vai conquistar, mas isso gera um custo. Não é esse mamãozinho com açúcar, não é esse mel. Você precisa sair do meio da multidão, você precisa botar a sua cara no mundo. Sair de cima do muro de fato e assumir a responsabilidade de cristão, pequeno Cristo. Porque no meio da multidão você é apenas mais um que é levado de vento de doutrina para lá e para cá. Quando as pessoas te perguntam, você é cristão? Sou. Estou indo. Imagina, Cristo, vendo você se comportar dessa forma. No meio da multidão. Então a multidão é para você viver de uma forma confortável. Mas o Evangelho quer tirar você do seu conforto. Quer botar você como discípulo de Cristo. Salvo, para você ser sal, para você ser luz. Isso é discipulado. Aquele que segue a Jesus precisa entender que existe um custo para isso. Ah, Rafael, mas Jesus já pagou na cruz, eu estou salvo pela graça, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Ninguém disse isso. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, porque agora nós somos salvos pela graça, nós podemos agora pecar à vontade. Não, de maneira nenhuma. Muito mais agora, nós temos a responsabilidade de viver de forma em santidade, ao que Cristo já fez por nós. A multidão quer seguir a Jesus, sabe como, irmãos? No seu próprio jeito, nos seus próprios termos. Eu quero seguir a Jesus, mas vou seguir desse jeito. E eu tenho uma notícia muito ruim para te dizer. Você precisa seguir a Jesus, você precisa ser um discípulo de Jesus nos termos que Jesus coloca. E ponto final, não tem meio termo. Eu não sou quase cristão, eu não sou quase membro da CIB. Não, você é ou você não é. O texto é muito claro, nós vamos entrar no texto novamente. Mas a gente sempre quer negociar, a gente quer sempre dar uma desculpa. Um meio termo, não, eu quero seguir, mas tem... Jesus, quando fala para o jovem rico, e Jesus pergunta, e ele fala ali, não, eu sigo, eu faço tudo isso. Jesus então fala o seguinte, então agora vende seus bens e vem e me segue. O que ele falou? Ele virou as costas e foi embora. Porque ele fez, rapidamente, ele fez o cálculo ali, pastor Leandro. Ele fez o cálculo e não dá, porque eu sou muito rico. Estava preso ao quê? Aos bens materiais dele. Ele não seguiu.
E muitas das vezes nós queremos colocar os nossos termos diante do Senhor. E Jesus diz à multidão 3 coisas, 3 termos que eles precisam ouvir. E nós precisamos ouvir, eu preciso ouvir, e você precisa ouvir. Por mais que não seja agradável aos nossos ouvidos. Porque o Evangelho, ele vai te confrontar. Ele vai tirar você da zona de conforto. Amai o seu inimigo. Orai pelos que te perseguem. Que loucura! Loucura isso, é o Evangelho, é a loucura da pregação da cruz. E ela só faz sentido para mim e para você, que somos o quê? Seguidores de Cristo. A palavra de Deus é loucura para aquele que não crê. Nós cremos, amém, irmãos? Então, esses termos que Jesus coloca aqui, essas demandas, elas são essenciais para a minha vida e para a sua vida. Mas nós queremos negociar esses termos do discipulado. E quais são esses termos? Vamos aos versículos 26, inicialmente. Que você essa noite deixe a multidão e se coloque à frente, coloque o seu rosto como discípulo, bota a cara para bater de fato, demonstre realmente que você foi salvo por Jesus Cristo. O primeiro versículo vai dizer assim, versículo 26, se alguém vem a mim, se alguém quer vir a mim, a Cristo, ao Senhor, Salvador, e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Meus irmãos, que forte isso! E quando estava começando a minha caminhada de fé, eu li esse texto aqui e fiquei desesperado. Jesus não está dizendo aqui, irmãos, eu coloquei aqui, vou ler. Jesus está dizendo para você não odiar a sua família. Jesus não está dizendo aqui que você tem que odiar as pessoas, que você não precisa mais amar a sua família, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus irmãos, suas irmãs. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele é a primazia, ele precisa ser a prioridade, o seu amor precisa estar nele primeiro. Porque uma vez que você ama Jesus, você segue Jesus, você vai se relacionar melhor com aquele que está ao seu lado. Isso é fato. Ele não quer negociar o amor dele. E o primeiro mandamento qual é? Que Deus colocou lá nas tábuas. Amarás o seu Deus. Ame o seu Deus antes de qualquer outra coisa. Jesus precisa ser amado como Deus, porque Ele é o Deus encarnado. Nós precisamos adorar, amar a Jesus acima de todas as coisas. Como eu falei de manhã aqui na EBD, a gente coloca o nosso grau, nosso nível, nosso checklist de prioridades, nós colocamos Jesus lá embaixo. E Ele precisa ser o primeiro, até acima da sua própria família, sim. Sim. É o que ele está dizendo aqui. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se alguém quer vir a mim, calcula, irmão. Olha o custo. Não é fácil. Porque muitas das vezes nós veneramos os nossos filhos, adoramos os nossos filhos. Nós colocamos nosso esposo, nossa esposa no pedestal, nós fazemos tudo por eles, mas quando é para fazer para Jesus, nós compramos as melhores roupas, viajamos para os melhores lugares, calculamos tudo, mas quando é para ser dizimista, ofertante na igreja, não dá. Quando é para participar de uma campanha, de um almoço solidário, não dá. Cadê a prioridade? Jesus precisa ser a primazia na sua vida e na minha vida. É isso que ele está falando. Ele não está falando para você largar a sua casa, deixar de amar a sua família. Ele está falando que ele precisa ser amado primeiro. Ele precisa ser o primeiro na sua vida. E ele não compartilha isso com ninguém, não abre mão. Amém, irmãos? É muito difícil.
É o custo. Ser discípulo de Jesus vai te custar algo. Ele precisa ser a primazia das nossas vidas. Não podemos ter outra fonte de redenção a não ser o próprio Cristo. A tua família não vai te redimir do seu pecado. A tua família não morreu na cruz por você, mas Jesus morreu. A nossa família é bênção, irmãos. Nós precisamos honrar a nossa família, lógico. Amar a nossa família, proteger a nossa família. Mas precisamos fazer isso depois que nós confessarmos a Jesus e amar a Jesus e seguir a Jesus. Irmão, eu estou para dizer para vocês aqui, eu posso estar errado, mas eu creio que não. Aquele que segue a Jesus, que ama Jesus, que coloca Jesus como prioridade, não tem como. Todos os seus relacionamentos vão ser frutíferos, vão ser bênção. Porque ele nos ensina o que é o amor, o que é compartilhar, o que é se relacionar com o outro. Então coloque Jesus como prioridade de relacionamento. E você vai ver como que os seus relacionamentos vão melhorar com essas pessoas. Para ser um discípulo, seguir a Jesus, é necessário ter um certo tipo de amor. E esse certo tipo de amor é essa primazia. É esse amor que é Jesus, que é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo, nós cantamos aqui, Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o centro da minha casa, Jesus é o centro. Então se você tem colocado outra coisa, outra pessoa no lugar que é de Jesus, você está errado, eu estou errado, nós estamos errando. Precisamos colocar Jesus no centro de tudo. Continuando, verso 27. No verso 27 ele vai dizer, e aquele que não carrega sua própria cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. E aqui ele está se referindo, porque Jesus aqui ainda não tinha passado pela cruz. Mas essa linguagem que ele está falando aqui, as pessoas sabiam que no Império Romano, os assassinos, aqueles malfeitores, eles eram mortos e mortos de cruz. Tinha essa questão da cruz. E a cruz, meu irmão, a morte de cruz era um escândalo. Era vergonhoso, era humilhante. E o nosso Cristo passou por essa morte. Ele vai dizer aqui, se você, aquele que não carrega a sua própria cruz, não pode ser o meu discípulo, não me segue. E a segunda demanda que nós falamos aqui, o segundo termo de Jesus, é a demanda do sofrimento. E esse sofrimento aqui, irmãos, não é uma dor de cabeça que você sente, uma dor no braço, uma dor na perna depois de ir para a academia, não. Esse sofrimento aqui é a dor que nós recebemos porque nós agora confessamos Jesus diante dos homens. É o custo, é perseguição. Eu fui perseguido pela minha família no início, eles não entenderam. E muitas das vezes nós pensamos assim, agora eu vou virar crente, aquela pessoa lá no trabalho vai rir da minha cara, vou virar chacota, virou crente, agora está dando dinheiro para o pastor. Nós vamos viver esse tipo de sofrimento. Nós precisamos carregar a cruz, é perseguição. E eu estou estudando os pais da igreja, lá no curso que eu estou fazendo, a pós-graduação da história do cristianismo. E um pai da igreja, o que é pai da igreja? Aqueles que vieram após os apóstolos, que deram seguimento ao evangelho de Jesus Cristo. E ele foi condenado à morte. E ele foi condenado à fogueira. E aí ele ficou sabendo que os seus discípulos, os cristãos da época, eles estavam planejando, porque ele saiu de Antioquia e ia ser levado a Roma para ser queimado vivo, por ser cristão. E aquele homem, ele ficou sabendo que os cristãos estavam armando um esquema para poder soltar ele no meio do caminho, e ele manda uma carta, dizendo, não façam isso, deixem que eu morra em prol do evangelho de Jesus Cristo. Porque, enquanto ele ia sendo queimado, ele ia confessando, ele ia adorando o nome do Senhor, aquilo gerou um custo à própria vida dele, um mártir. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja confortáveis e nós não queremos sofrer. Nós recebemos a palavra, a água com açúcar, muitas das vezes, que nós vamos ser vitoriosos,
que esse sofrimento que você está passando na sua vida, porque você está em pecado, você não está adorando o suficiente, você está em pecado, você não está entregando o seu dízimo. Não, irmãos. Muito pelo contrário, o próprio Cristo, ele vai dizer, no mundo tereis aflições, sofrimentos, perseguições. Isso é o Evangelho. No momento que nós estamos aqui, com toda a liberdade que nós temos religiosa no nosso país, irmãos, em Cristo Jesus estão sendo perseguidos, estão escondidos, louvando ao Senhor em voz baixa para que eles não possam ser mortos. Perseguição, isso é uma realidade. Isso é o custo também do discipulado, de ser discípulo de Cristo. Nós vamos ser confrontados com a nossa fé. Nós vamos ser ridicularizados muitas das vezes pela nossa posição. E hoje tudo é relativo. Nós vamos ser ridicularizados por falar que família é homem, mulher e seus filhos. Nós vamos ser ridicularizados por isso. Nós vamos ser taxados de bobos por dizer que sexo é só dentro do casamento. Mas precisamos pagar esse preço, irmãos. Isso vai gerar o quê? Desconforto. Mas nós precisamos nos manter firmes na palavra do Senhor, naquilo que nós cremos. Senão não faz sentido nenhum nos reunirmos, se nós não cremos dessa forma. Isso vai gerar um custo, gera um sofrimento, gera dor de cabeça no sentido, eu vou enfrentar isso, eu tenho que enfrentar isso. Irmãos, perderam suas vidas na história da igreja. E nós não podemos perder um jogo de futebol. Nós não podemos perder um capítulo da série ou uma novela. Analisa isso. Se de fato nós somos discípulos de Jesus, se de fato se de fato você está seguindo realmente o Mestre. Você é um aprendiz, você é um seguidor de Jesus Cristo. O Dizescope que eu acompanho, do Douglas Gonçalves, o lema deles é esse: você é uma cópia de Jesus. O que é cópia, irmão? Uma xerox, é igual. Você precisa caminhar nesse mundo aos passos de Jesus, ao que Jesus fez. E nós estamos estudando lá, lendo o livro lá no Sinalizando o Reino, em seus passos, o que faria Jesus. Não tem meio termo. Nós precisamos sofrer pelo Evangelho também. E graças a Deus, nós temos essa liberdade. Mas e se essa liberdade acabasse? E se hoje chegasse alguém aqui, a polícia falasse assim, você não pode mais pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Todos aqui não podem mais confessar a Jesus. Quem confessar a Jesus aqui hoje vai ser morto. E aí? E aí? Será que nós assumiríamos essa posição de falar como esse pai da fé, esse pai da igreja, deixa eu ser queimado, para que o nome de Jesus seja glorificado? Nós vamos chegar lá. Amém, irmãos? Nós vamos chegar lá. Então, amar a Jesus acima de todas as coisas nos coloca em conflito com o mundo. Você está em conflito com o mundo. Sabe por quê? Só porque você falou assim, eu sou cristão. O mundo vai te odiar. O mundo não vai te abraçar porque você é cristão, não. Não vai nesse caminho. Eles vão nos odiar. Porque quando a gente começa a confrontar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é desconfortável, como eu falei, ela vai te confrontar. Como ela está te confrontando essa noite, está me confrontando. Quem segue a Jesus, que foi crucificado, humilhado, não pode se preocupar com a sua reputação. A minha reputação. Porque agora eu sou cristão, mas eu tenho uma reputação, eu tenho uma vida social, eu tenho uma rede social, que ali eu não posso botar versículos bíblicos, as pessoas vão saber que eu sou cristão, que eu sou crente. Por que não? Está se escondendo de ser cristão? Saia do meio da multidão, faça a diferença, seja um discípulo. Nome e sobrenome, identidade de Cristo. E aí, continuando, estou na metade. Jesus ele vai falar 2 parábolas. E aí, para me ganhar tempo aqui, ele vai ler 2 parábolas. Primeiro ele vai falar do construtor,
que antes de construir, ele não fez os cálculos, né? O construtor, ele não pensa antes, ele não fez os cálculos. Ele é esse que está no meio da multidão, que não quer fazer os cálculos, mas de fato, de algum momento, ele quer seguir a Jesus, e sem saber os custos, ele não tem consciência desse custo. Mas quando ele sabe o custo, ele chega aqui, peraí, nunca me falaram os custos? Eu estou te falando essa noite. Seguir a Jesus tem custo. Então não seja como esse construtor que não calcula, que não pensa. Talvez você vá sair dessa noite e falar assim, eu nunca mais volto nessa igreja. Porque ninguém tinha me falado antes que seguir Jesus tinha um custo tão alto. Mas de fato é, irmãos. Porque Jesus aqui não está maquiando o evangelho. Jesus aqui não está colocando aqui uma fumaça de cortina, uma cortina de fumaça, perdão, para assim, depois que você já está lá, que você já é batizado, falar assim, tchan, é isso. O cristianismo é isso, irmãos. Você tem que negar a si mesmo, você tem que carregar a sua cruz, você tem que amar Jesus mais que a sua mãe, que o seu pai, que sua irmã. Isso é evangelho. Nossa, e agora? O que eu faço? Eu vou embora, não quero mais não. Calcule. Analise a sua vida como discípulo de Jesus. Então não seja como esse, primeiro. E a segunda parábola que ele vai contar é o rei inteligente e prudente. Ele vai analisar, espera aí, eu vou para a batalha com 10.000, mas o meu adversário está vindo com 20.000, eu vou calcular o custo aqui. Não precisa ser muito matemático para entender isso, né, Tiago? Eu tenho 10, ele tem 20.000, vai dar ruim para mim. O que ele faz? Eu vou mandar uma delegação à frente para um acordo de paz. Ele calculou, ele fez o custo. Ele foi sábio, ele foi prudente. Por que ele foi prudente e sábio? Porque ele calculou os custos e ele o quê? Ele se rendeu. Ele abriu mão da batalha. Ele se rendeu, ele se submeteu ao outro rei. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos nos submeter ao Rei dos Reis, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Porque nós queremos só o Salvador, não queremos o Senhor. Nós precisamos, né, colocar isso também no nosso custo, no nosso cálculo. Então nós não podemos, e aqui na CIB, graças a Deus por isso, irmãos, nós não maquiamos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós pregamos aquilo que a Bíblia nos ensina a pregar. Nós não manipulamos para que você seja confortável, para que você seja, né, abençoado. Não, muito pelo contrário. Nós apresentamos o Evangelho de fato como ele é, como ele precisa ser pregado. Então o Evangelho, irmãos, ele não é popular. O Evangelho que enriquece, vem que você vai ser próspero, você vai ficar rico. Esse é o Evangelho popular. O Evangelho vai falar, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho impopular. É o Evangelho que você não vai querer de primeira mão, porque ele vai diretamente no seu ego, na sua carne. Então o Evangelho não é popular, a mensagem não é popular. Nós não estamos aqui para massagear o seu ego. Muito pelo contrário, olha só como o Evangelho, a mensagem de Deus, ela não é popular. Quem lembra aqui a história do profeta Jonas? A história do profeta Jonas, qual era a mensagem do profeta Jonas para Nínive? Alguém pode me dizer? Vocês são um povo abençoado, Deus mandou eu aqui para que vocês prosperem. Foi essa a mensagem? Oi, gente, tudo bem? Estou chegando aqui para falar para vocês que vocês são muito ruins, que Deus vai tacar fogo do céu e vai matar todo mundo. Essa era a mensagem. Uma mensagem popular? Uma mensagem agradável, confortável? Não. Mas, se vocês se arrependerem, vocês podem, talvez, ter uma chance com Deus. Essa era a mensagem de Jonas. Ele fugiu de levar essa mensagem. Mas lá no final, e aí a gente não tem como correr quando Deus manda fazer, ele faz porque ele é soberano. Nós não temos essa escolha, esse livre-arbítrio de fazer, de arbitrar, né? Você ser árbitro da sua própria vida, das suas escolhas espirituais, isso não existe. Você escolheu a roupa que você veio, quem você casou,
Mas se Deus mandar você mandar uma mensagem para alguém, você falar não, Deus vai dar um jeito de te levar lá, irmão. Assim como ele fez com Jonas. E essa era a mensagem de Jonas, não era uma mensagem confortável. E aí agora nós vamos para o versículo 33. No versículo 33, já falei das duas parábolas. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. E aí vem a terceira demanda, o terceiro termo de Jesus para eles. A demanda do desapego material. Estão percebendo que seguir Jesus é só na espinha, irmão. Mas é o melhor caminho que nós podemos seguir, irmãos. Andar com Jesus parece até algo que eu estou falando aqui, que é algo péssimo, mas não, é muito pelo contrário. Ser de Jesus é bênção. Nós somos uma nova criação em Cristo, sempre falo isso, eu adoro, porque agora nós temos uma nova mentalidade, mas isso gera custos. E ele aqui vai dizer muito bem, se você ama a mim mais que o seu carro, se você não tem desejo de me adorar mais do que você adora os seus filhos, sua família, algo está errado. Então a terceira demanda é o desapego, não podemos nos apegar a essas coisas materiais desse mundo, essas coisas terrenas. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos aqui, que estamos aqui de passagem. Nós vamos usar as coisas? Vamos. Nós vamos trabalhar para ter o melhor? Vamos. Mas isso não pode ter prioridade no seu coração, no meu coração. É isso que Jesus está falando aqui para eles. Renunciar a tudo. E aqui tem um texto. Em Lucas 18, 28, Pedro vai dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus, quando vai chamar os seus discípulos, eles largam tudo para trás, irmãos. É barco, é rede, nós vamos seguir o mestre. E muitas das vezes nós não queremos abrir mão daquilo que nos prende a esse mundo. Nós não queremos abrir mão dos nossos bens materiais, porque nós conquistamos, e aí, muitas das vezes, mais para frente, nós perdemos todos esses bens. E o pastor Billy fala isso aqui, né, sempre, caixão não tem gaveta. Aqui é essa esfera terrena onde nós precisamos ganhar, precisamos gastar, precisamos ser generosos, né, pastor? Precisamos abençoar. É aqui que nós vivemos essa dinâmica, essa vida. Que nós não vamos carregar nada para o céu, irmãos. Então, essa demanda do desapego. Jesus quer tirar toda a ligação que temos com essa terra, pois de fato nós não somos daqui. Jesus não te chamou para ser rei, mas pelo contrário, Ele te chamou para ser súdito, para se submeter a Ele, que é o Rei dos Reis. Então não é o seu termo que você vai colocar para seguir a Jesus, você vai se submeter à vontade e ao senhorio dEle, amém, irmão? É isso que eu estou querendo dizer para você essa noite, que o Espírito está querendo te dizer, e no final ele vai dizer, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É nos termos dele, não no nosso. Esses são os termos de Jesus. É mais ou menos assim. Jesus escreve todos esses termos ali e coloca lá embaixo. Assina aqui se você quer. É como um contrato. Às vezes, né, tem os contratos, lá no trabalho a gente faz muito contrato. E aí tem os termos ali, as cláusulas do contrato. Esses são os termos de Jesus. Não nos apegar à nossa família, não nos apegar a nós mesmos e não nos apegar às coisas materiais. Esse é o caminho. Esse é o custo do discipulado. Conclusão. Versículo 34, olha que coisa linda que ele vai dizer no versículo 34. O sal é bom. Ele tem uma finalidade. Mas se ele perder o seu sabor, como restaurá-lo? Para que ele vai servir? E a Bíblia vai dizer que nós somos o quê? Sal, luz e sal, sal da terra. Nós saboreamos essa terra. Nós damos sabor. E se você colocar aqui sal, como fosse discípulos, que é o assunto que nós estamos tratando, e Jesus estava tratando sobre isso, o sal é bom, ser discípulo é bom,
Mas se ele não tiver esse certo tipo de amor, esse certo tipo de sofrimento e esse certo tipo de desapego, ele não vai ser discipulado, não vai ser discípulo. Ele só vai ter cara de sal, cara de discípulo, mas ele não vai ter a essência do sal, a essência do discípulo. Ele vai parecer, mas não é. Ele vai perder a sua essência, a sua finalidade. E qual é a finalidade que nós temos? Evangelizar, fazer discípulos, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. O grande problema da igreja de nossos dias é o sal que não tem salidade, não tem essência, o sal que não tem comprometimento, o sal que só tem cara de sal, mas não é sal, e por isso não tem finalidade. Agora eu vou ler como discípulo. Esse é o grande problema da nossa igreja, das igrejas. O discípulo, se ele não discipula, ele não é discípulo. Ele não tem essência. Ele não tem comprometimento. Ele tem cara de discípulo, mas a sua essência não é discípulo. Ele perde a sua finalidade. Ele perde a sua finalidade. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de deixar aqui uma definição do que é ser discípulo de Jesus. Não sei se Kézia digitou aí no final, mas se ela puder digitar depois e colocar, está lá no final, Kézia. Abre aspas. Quem falou isso aqui, essa definição, é o pastor Jonas Madureira. Seguir a Jesus é submeter-se ao seu senhorio, amando como o Senhor das nossas vidas, aceitando o sofrimento que passamos por causa do Evangelho como dádiva e entendendo que Cristo é o único vínculo que precisamos nos apegar para sermos quem realmente somos. Eu vou ler novamente. Seguir a Jesus é submeter-se ao seu senhorio, amando como o Senhor das nossas vidas, aceitando o sofrimento que passamos por causa do Evangelho como dádiva e entendendo que Cristo é o único vínculo que precisamos nos apegar para sermos quem realmente somos. Deus nos abençoe. Que seja assim para a glória dele. Passa a palavra para o Ministério de Louvor.